Discipulado Fácil, Elvis Oliveira. Parte 1. O que é discipulado? Podemos ver através do capítulo 13 de Gênesis, a partir do verso 14, que o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olhe para o norte, para o sul, para o ocidente e para o oriente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Antes Deus nos dar a posse da promessa, Ele nos apresenta uma visão clara dela, antes a conquistarmos. Assim, antes de começarmos qualquer obra na casa de Deus, precisamos ter um modelo e as explicações detalhadas a respeito de como edificá-las. Quando Deus mandou Moisés edificar o tabernáculo, disse: Cuide para que tudo seja feito conforme o modelo que foi dado no monte, conforme a visão. Uma das causas das frustrações de diversas obras nossas nesses dias é que queremos fazer muito mais sem termos entendimento claro de como fazer. Queremos unidade, avivamento, formação de líderes, mas não sabemos como nem de que jeito fazer isso acontecer. É o que acontece também com o discipulado. Queremos entrar nele, mas não temos visão, não temos entendimento claro do que é, de como começar, de quais os custos, do que precisamos e para onde levá-los, os discipulandos, além de tantas outras questões fundamentais. Esse é o objetivo básico desse livro. Êxodo 25, do 8 ao 9, Moisés concluiu a obra. Êxodo 39, 42 ao 43. Então, o que é discipulado? Podemos dizer que são vínculos íntimos, sólidos e entranháveis entre duas pessoas, discipulador e discípulo. O discípulo deve ser aberto, maleável, tratável e ter um desejo de formar em Deus. Ele escolherá o seu discipulador direcionado por sua liderança, alguém cuja vida cristã global seja totalmente aprovada, previamente discipulado por outrem, para levá-lo a uma posição mais elevada em Deus, de aprendizado da palavra e da vida. Vamos primeiro dizer o que não é discipulado, para depois defini-lo com mais precisão. Discipulado não é uma classe de aula cheia de alunos com um professor à frente. Pode-se começar assim em grandes igrejas, onde há necessidade de começar do zero, com o objetivo de ir passando uma visão, formando devagar alguns discipuladores, caminhando, perseguindo o alvo. Entretanto, uma reunião desse tipo ainda não é o próprio princípio de discipulado em operação. Outra coisa que não é discipulado, um relacionamento de aconselhamento esporádico, no qual uma pessoa, quando precisa ou quando tem alguma necessidade ou problema, procura alguém mais experiente, um pastor ou um líder, para receber conselho e uma luz nova sobre determinada circunstância. Isso pode ser chamado de relacionamento de aconselhamento, mas nunca discipulado. Outra coisa que não é discipulado, duas pessoas reunidas, onde uma é mais experiente que a outra, com o propósito de lerem a Bíblia ou fazerem algum estudo. Também não é discipulado uma programação pré-estabelecida de estudo, de formação teórica ou teológica. Por que nada disso é discipulado? Porque o cerne do discipulado não consiste em uma programação humana baseada em talentos carismáticos de um determinado líder, e sim um vínculo forte entre alguém com um coração ensinável e um discipulador aprovado. O centro do discipulado são vínculos, ligaduras no espírito, alianças estranháveis. O centro do discipulado são vínculos, ligaduras no espírito, alianças entranháveis, compromisso de submissão, de andar na luz e de se deixar tratar. Esse compromisso é que define o relacionamento, é ou não o discipulado. Esse vínculo é a evidência de que aceito o desafio de andar na luz com alguém e herdar o seu manto, submeter-me
a Ele e abrir mãos dos seus conceitos errados. Esses vínculos são quem define o discipulado. Entrar no perdão do discipulado é entrar no estilo de vida de Jesus. Somos convidados a viver uma vida de desprendimento, negando a nós mesmos, diariamente tomando a cruz. Isso é o centro do Evangelho. O convite é para servirmos, honramos e nos submetemos ao outro, nunca reivindicarmos. É mais do que algo exterior, é uma renúncia completa para ocuparmos o primeiro lugar, seja qual for o contexto. A ênfase não está no quanto de unção, ou autoridade e revelação eu tenho ou posso vir a ter, mas no quanto eu estou disposto a abrir mão para aprender. O convite é para o humilhar-se, esvaziar-se de si mesmo e então, só então, começar a crescer, pois o alvo do discipulado é o crescimento. Mas primeiro, aquele que se humilhar será exaltado. Humilhai-vos, portanto, diante de Deus, e Ele vos exaltará. Tiago 4,10. Discipulado, então, é viver uma vida de renúncia. Mas por que devemos renunciar? Porque esta é a única forma que Deus tem para produzir em nós o quebrantamento e uma real dependência dele, que é o caminho para a eternidade. Foi no deserto, despojado e humilhado, que Moisés tornou-se o homem que falava com Deus face a face. Já sendo humilhado, aceitando servir e depois aprendendo com ministérios já reconhecidos, que Paulo tornou-se apóstolo. Foi esvaziando-se, perdendo a glória, a onipotência, tornando-se frágil e desprotegido, humilhando-se até a cruz, que Jesus recebeu um nome acima de todo nome. Discipulado é aparentemente uma perda, mas uma perda que desemboca numa gloriosa transformação da alma para ganhar a vida criada de Deus. Quem não aceita vive uma vida natural e medíocre. Não cresce, é como uma eterna criança na fé. Jesus desenvolveu pelo menos 3 tipos de relacionamento: o relacionamento com a multidão, com os seguidores ocasionais e com os discípulos. À frente, veremos cada um destes. Jesus e a multidão. O primeiro nível de relacionamento que ele travou foi o relacionamento com a multidão. No capítulo 6 do Evangelho de João, lemos no verso 2 que seguiam numerosas multidões porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. O ministério de Jesus foi um ministério de multidões, mas ele nunca as priorizou. Ele deu prioridade aos vínculos profundos que tinha com seus discípulos. A Bíblia diz que a multidão o seguia por causa dos sinais e das curas que ele fazia. O que quer dizer isso? Quer dizer que a multidão, por não ter um relacionamento com Jesus, não conhecia suas motivações. A quem não é conhecido, não é confiável. A massa é elevada pelos seus ídolos. Ela vai e vem com extrema facilidade. Uma atitude desse ídolo pode levar a multidão a delírios ou explodi-la, criando uma tragédia. Precisamos reconhecer em nossas igrejas aqueles amados que são da multidão, para não errarmos cobrando compromissos de quem não os quer ter. Quando não sabemos o porquê da multidão estar conosco, não temos segurança do compromisso. Não devemos ter expectativas sobre irmãos desse grupo. Jesus sabia disso. Sabia que aquele povo estava ali somente para receber e nada poderia ser cobrado dele. O Senhor, entretanto, não se negava a atendê-los. Quando exigimos algo da multidão que só poderemos cobrar dos discípulos, ela nos deixa. Grande parte dos que estavam com Jesus, depois de se voltaram contra ele, as opiniões da multidão vacilam e fluem de acordo com o conjunto da massa. Por isso, Jesus não priorizava a multidão. Ela define o lugar de pessoas que não têm compromisso, que não estão dispostas a pagar o custo do discipulado, ter um compromisso de andar na luz, desenvolver submissão e entrar no padrão dado pelo discipulador. A multidão nunca teve decisão de abraçar a cruz, e por isso Jesus não o priorizava.
O seu relacionamento era distante. Ela o via de longe e esporadicamente. A vida íntima de Jesus era um ministério para aquela gente. Dizia-se de tudo sobre a sua procedência, porque não havia laços e compromissos, e o relacionamento era determinado por um contato impessoal. Outra coisa que define o comportamento da multidão é a satisfação de suas próprias necessidades. Só se buscava o profeta de Nazaré quando havia uma necessidade esporádica. Assim, o compromisso estava condicionado às necessidades, por isso, a decisão de estar com ele era uma decisão provisória, onde a independência prevalecia sobre o compromisso. Então, este era o nível de relacionamento de Jesus com a multidão. Convertidos, salvos, batizados, mas não que tem nenhuma aliança com a igreja local, não tem compromisso com o corpo, buscam sempre os seus próprios caminhos e suas próprias diretrizes particulares. São pessoas que não se deixam tratar. O próprio fato de serem afetuosamente superficiais mostra o seu desejo de manter a distância. Não tem nem sequer um compromisso de assiduidade e participação naquilo que acontece na igreja. Como consequência disso, são eternas crianças, são conservadoras, materialistas, problemáticas e é duro admitir, mas em muitos casos chegam a ser mais da metade do rol de membros das nossas igrejas, um verdadeiro berçário. São crentes, dão dízimo, têm uma conduta religiosa, mas acostumaram-se com relacionamentos superficiais na casa de Deus. Após séculos dentro da igreja, creem que nada existe diferente daquilo que já experimentaram. O relacionamento que a liderança tem com essas pessoas é relacionamento de massas, impessoal e distante, um relacionamento de multidão. São irmãos que não têm visão clara de nada da vida cristã, dos princípios, de vitórias, do andar no Espírito e etc. Todas as áreas de sua vida são mais ou menos nebulosas. Vive em altos e baixos em sua vida cristã. O que leva alguém a ser multidão? Decepções conhecidas, relações infrutíferas, escândalos, feridas profundas a serem exploradas, decepções com as estruturas da igreja produzem crentes assim, descrentes em tudo e em todos, apenas seguem adiante sem nenhum compromisso com o corpo. Medo de serem conhecidas. O temor da rejeição, da decepção ou de serem exploradas ou manipuladas leva as pessoas a fugirem de um compromisso de discipulado. Só quando alguém qualificado as conquista, esse vínculo tem possibilidade de fluir. Ignorância do melhor de Deus. Alguns acham que a vida espiritual miserável em que vivem é o único modelo de vida de Deus. Seus problemas são os seus e ninguém os ajudaria ou entenderia. Creem em sua ignorância que a vontade de Deus é essa. Falta de compromisso mesmo. Sabe o que Deus quer. Convivem com pessoas de visão, no entanto, optam por umas vidas sem compromisso. Nunca têm certeza de nada, porque também nunca se deixaram tratar pela palavra. São pessoas que não têm vida com Deus, não têm vida frutífera, não têm vitórias, são crentes centralizados em si mesmos. Seus compromissos são totalmente baseados nos interesses pessoal. Todos os seus projetos vêm antes do interesse por Deus ou pela igreja. Não se preocupam em dar satisfação a ninguém, mandam seus próprios narizes. Talvez o motivo que traz a multidão à igreja seja um mero compromisso religioso ou a necessidade de libertação em alguma área, como necessidade de cura ou de manter um agradável convívio social. Enfim, são pessoas completamente independentes, cujas motivações são desconhecidas. Em consequência disso, crescem até certo ponto e ficam estagnadas no máximo até o nível do relacionamento periférico que construem na igreja. Superficialidade com o povo na palavra e com Deus. O crescimento deles é determinado pelo relacionamento superficial que mantém com o povo e com a liderança. O pouco que eles recebem do ministério da palavra também não pode penetrar
para tratar e produzir frutos. É interessante observar que, quando mais fraco é o ministério da palavra, numa igreja local, mais débil, carnal, infantil, problemática, estéril, é essa igreja, é esse povo. Características da multidão em relação a Deus e à liderança. Relacionamentos distantes, impessoais. Diálogos sempre muito superficiais, conversas fiadas. Fraca resposta à palavra. Fuga de cobrança e confronto, não se deixam tratar. Motivação desconhecida, portanto, indigna de confiança para qualquer obra ou posição de responsabilidade e liderança. Limite de crescimento baixo, totalmente independente, infantilidade, confusão religiosa, frustração, atitudes materialistas, nada herdam espiritualmente, fogem da cruz, não toleram o desprezar, vivem de aparência. Jesus e os seguidores ocasionais. O segundo nível de relacionamento de Jesus foi com aquelas pessoas que procuravam para serem aconselhadas. Nós temos isso em alguns exemplos. Nicodemos, que não era da multidão, tinha um relacionamento mais íntimo com Jesus, era mais próximo, mas não se obrigava a obedecer à palavra que ele dava. O mais claro relacionamento nesse nível, no entanto, é o de Jesus com o jovem rico. O jovem rico era um homem que não pertencia à multidão. Ele simpatizava com Jesus, era um crente fiel. Aliás, essas características é que mais se destaca: fidelidade e cumprimento da lei. No entanto, foi confrontado e voltou atrás. Quando Jesus mostrou-lhe a cruz, logo retrocedeu. Há uma classe de pessoas na igreja que ouve a palavra, ouve a direção, conselho, mas não tem compromisso em obediência. Só ouvem. São pessoas que procuram os pastores e líderes, são assíduos na igreja, participam das programações e etc. Pode ser apáticos ou, às vezes, ativistas e místicas. Os seguidores ocasionais sempre têm algumas ou todas as características. São raquíticos espiritualmente, alimentam-se da palavra, mas de modo insuficiente. Assim, são sempre anêmicos na fé, são incrédulos, apáticos, mornos, vivem na infância eterna. Intempestivos, chegam, marcam presença, dão boas sugestões, estão nos jejuns, mostram-se intensos, desaparecem até a próxima temporada de fogo. Assim, se autoconduzem com a base num fervilhar de revelações, sonhos, profecias, visões e tolices. Um simples sonho torna-se uma enorme elucubração, saturadas de conhecimento mental morno. Têm opiniões próprias muito fortes, deixam-se tratar apenas superficialmente e quando há pressões ou quando há alguma dificuldade, Deus as usa, mas o relacionamento com Ele é caracterizado pela superficialidade e pelo limite com que se deixam tratar. Podem até estar convencidas de que são muito espirituais, mas têm um relacionamento distante, tanto de Deus quanto da liderança e demais irmãos. O fato de serem superficiais com os líderes mostra que são superficiais com Deus. A maioria desses grupos é de líderes mal formados. O relacionamento construído com a liderança não é de discipulado, andam por conta própria. Dai desunião, dai a multiplicidade de pensamentos e das direções que são dadas nas igrejas e denominações de hoje. Cada um planeja uma coisa. Há uma diversidade de obras de Deus, que na verdade são obras humanas. Uma multiplicidade de opiniões, de diretrizes e de direção, onde cada qual caminha conforme o que mais lhe parece bom aos olhos. Por conseguinte, divisões. É interessante observar que o relacionamento dessas pessoas é mais próximo do que os das pessoas que fazem parte da multidão, a massa. Frequentemente até criticam a multidão por sua falta de compromisso. Seu enfoque aborda apenas a assiduidade e o ativismo. Acham que tem alguma vantagem sobre os demais. O compromisso de apenas estar trabalhando na igreja não define nada de
totalidade do nosso ser, nem a profundidade da operação de Deus em vida. A falta do discipulado produz líderes não confiáveis, imprevisíveis, que não se deixam conhecer à luz dos vínculos de relacionamento. Normalmente, esses irmãos são estabelecidos na igreja como líderes, algo muito comum, por causa dos seus numerosos talentos. São pessoas com forte tino de liderança, com dons espirituais mal usados, pessoas coléricas ou que falam muito. Por terem tantos talentos, são estabelecidas num lugar de liderança. E é aqui que as igrejas sem uma visão de discipulado normalmente se dão mal. A partir desse princípio quebrado é que surgem os escândalos. Essa falta de critério bíblico ao estabelecer líderes e obreiros precisa mudar, se quisermos uma estrutura de igreja mais firme e frutífera. Para sermos estabelecidos, somos líderes na casa de Deus. Precisamos ter vínculos de discipulado com aqueles que nos vão estabelecer. Qualquer outro meio é inseguro. Qualquer outro meio constrói vínculos superficiais e se torna imprevisível. Qualquer resultado acerca-se com uns, frustra com outros. Com alguns nós damos bem porque são pessoas sinceras, submissas, mesmo que não as conhecemos completamente. Com outras nós damos muito mal porque são pessoas que roubam ovelhas, que dividem a liderança, que dividem o corpo, que saem da igreja e levam outras atrás de si, cheias de orgulho e de presunção, sedentos por títulos, cargos, posições no reino, poder e glória. É interessante que a medida de crescimento dessas pessoas, apesar de ser pouca superior ao crescimento espiritual da multidão, é um crescimento que tem limite. O limite que há é a obediência aos princípios passados pelos ministérios da palavra e pelo relacionamento de aconselhamento com liderança. Existe um limite em se deixarem tratar. Enquanto há conveniência, enquanto se faz o seu gosto, enquanto são vistas pela multidão no lugar de liderança, enquanto recebe de Deus e tem cargos, caminham bem em unidade. Mas quando começam a ser confrontadas, quando começam a ser tratadas, quando têm de abrir mão de posições ou de razões pessoais, quando vêm as pressões, se escandalizam e fogem do compromisso que haviam firmado anteriormente. São cegas quando as circunstâncias que Deus gera para tratar com elas. Estão com os olhos fixos nas situações, de um modo natural, nas injustiças, nas circunstâncias, na igreja que falhou com elas, na política da igreja, e sem perceber se deixam tomar por sentimentos de autopiedade ou justiça própria que paralisam sua caminhada. Sempre estão esperando que a liderança volte atrás e a considere. Extremamente infantis, não estão com o entendimento aberto para as circunstâncias espirituais nas quais Deus espera que cedam, abram mão de direitos, se deixam tratar, aprofundem seus vínculos, amadureçam e dão frutos. Características dos seguidores ocasionais em relação à liderança e à de Deus: relacionamento frequente, mas superficial, diálogos abrangentes, mas sem tratamento dos conteúdos interiores, respostas inconstante à palavra, ligações por conveniência com a liderança, fuga de cobrança e confrontação, estagnação e tédio espiritual, fidelidade às programações, normas e preceitos das estruturas religiosas, mas não se deixam tratar pela cruz, nada herdam espiritualmente, miticismo infantil, opiniões próprias muito fortes, ausência da revelação na palavra. Jesus e os discípulos. O terceiro nível de relacionamento que Jesus construiu foi com seus discípulos. Aqui nesse nível é total a intimidade, a liberdade com que expressam pensamentos e sentimentos é total. O compromisso, a renúncia também são totais. As motivações dos discípulos e o potencial de resposta de cada um são intimamente conhecidas e sobre essas bases os desafios são realizados. Discipulado nos fala da aceitação
do preço da cruz. É interessante ver que Jesus pegou homens comuns, analfabetos, sem formação religiosa nenhuma, passou a esses homens todo o seu ministério, toda a unção, toda a autoridade, toda a prática de vida que ele manifestava. Jesus passou o seu manto. É importante entender que ele não deixou por herança ministério para a multidão. Ela nunca expressou o que Jesus expressou. As pessoas que tiveram um relacionamento superficial com ele, os seguidores ocasionais, não expressaram o que ele expressou. Somente os seus discípulos fizeram isso. Voltando ao Velho Testamento, podemos ver que a formação do ministério profético era realizada através de um vínculo de discipulado, no qual o discípulo do profeta servia e tinha uma vida em comum com o profeta a quem estava ligado. A palavra diz que Eliseu deitava água nas mãos de Elias. Em 2 Reis 3,11, vemos que Eliseu havia se disposto a se submeter, a seguir e a servir Elias. Abdicou de viver independentemente para ter vínculos com Elias. É importante ver que quando Elias foi arrebatado, o seu manto, que representava toda a sua unção, poder, o seu ministério profético foi passado apenas para Eliseu, que era o seu discípulo. Da mesma forma, é necessário entender que antes de alguém ser enviado para algum lugar, ou liberado para ocupar uma função qualquer na igreja, ou estar à frente de qualquer obra, como líder, como obreiro ou como pastor e missionário, é necessário que seja através de fortes vínculos de discipulado. Muitos têm priorizado o ir sem o ser, o realizar a obra de Deus ao invés de enfatizar a necessidade de vida, formação do caráter de Cristo como condição para isso. Antes de darmos qualquer coisa para alguém fazer, precisamos aprovar e formar essa pessoa em vínculos íntimos de discipulado, em confiança, em amor e em sujeição. Discipulado nos fala de pegarmos alguém no nível do vale e levarmos para o nível do monte. Fala de ensinarmos e praticarmos junto às disciplinas espirituais, corrigirmos os errados princípios de vida enraizados em sua alma, as heranças familiares, as formas interiores erradas de responder às falácias do diabo e etc. Só o discipulado equilibrado pode gerar líderes de fato aprovados. O problema é que essa estrutura atual é mais cômoda para alguns que teriam desnunda sua incompetência caso aceitassem discipular alguém. É preferível que a igreja sofra a perder o emprego, pensam eles. Para falar a verdade, vida de pastor sem compromisso é tão boa. Discipulado faz parte do aspecto prático da apropriação. É necessário que isso seja bem afinado. Esse relacionamento discípulo e discipulador nos fala que o discipulador é quem vai plantar a palavra e instruir nos princípios da palavra, amar, equipar, adestrar, tornar o discípulo íntimo das armas, torná-lo perigoso espiritualmente contra as trevas e então, somente então, enviá-lo. Por fim, precisamos entender que não são programas que vão instruir discípulos. A palavra diz que o Espírito Santo é quem gera crescimento em nós. Na carta aos Filipenses, lemos que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Filipenses 1,6. Precisamos entender que quando oramos pedindo a Deus que nos forme, Ele vai nos responder levando-nos a entender em que devemos mudar, mas principalmente através de situações criadas para nos quebrar e moldar. Ele é um Deus prático. É nesse contexto que devemos responder positivamente. Assim, num vínculo de discipulado não existe um programa rígido, um currículo previamente estabelecido a ser cumprido, mas duas pessoas profundamente abertas e dispostas a relacionar-se e a aguardar por circunstâncias geradas. Quando motivações erradas virão à tona, serão tratadas. Deus certamente criará circunstâncias de correção e disciplina que, pelo mover do Espírito, vão gerar um crescer de fé de glória em glória. Mateus 4:23, a palavra nos diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças.
e enfermidades entre o povo. O método de ensino em um público é apenas uma das formas de ensino usada por Jesus. Essa forma de instruir atrás de resultados, mas é uma forma impessoal com poucos frutos. Aqui Jesus era um professor. A deficiência que nós vemos hoje na nossa formação cristã e na igreja é que nós prendemos apenas essa forma de ensino. Basicamente, só existe professores em nossas igrejas. Finalmente, no final do Evangelho de Mateus, fechando seu ministério, Jesus orienta a igreja a ir e fazer discípulos, ensinando-os a guardar a palavra. Ele não diz, ensine-os a entender. O ensino de púlpito faz exatamente isso. A praticado na sinagoga, jamais formaria algum líder. E de fato nunca formou. O que levou vidas a serem semelhantes a Jesus foi um vínculo sólido e profundo de discipulado. O nível de ensino que precisamos estar praticando é o ensinar a guardar. E só se atinge esse ensino com um profundo grau de identificação, onde eu vejo o lugar, a altura de Deus que ele atingiu. Vejo o monte e o caminho do nível de vale. Ele recebe conselho de Deus, acaba o discipulado, mas permanece os vínculos. Alguém poderia ficar 8 longos anos tentando aprender inglês num determinado curso, ao passo o que se fosse passar 6 meses num país onde se fala essa língua. Não precisaria apenas tanto tempo. Por que tais resultados? Por causa do nível de vínculo e de intimidade gerados para com o idioma. O que vemos hoje em dia é que muitos de nós temos medo de chamar para estarem mais próximos de nós alguns discípulos, e que esses vejam a fraca realidade da vida cristã que nós praticamos. Característica do discipulado: total intimidade, máxima resposta à palavra, submissão, crescimento constante e desobstruído, abertura e maleabilidade para se deixar tratar, motivação conhecida, dependência de Deus, vida de vitória, ministro desenvolvido e reconhecido, clareza nos princípios de Deus.